O vídeo de hoje é mais um vídeo onde eu conto a história de um gato que foi resgatado por mim, mas que foi adotado. Hoje vocês vão conhecer a história do Jack. O Jack foi o gato mais coisado que eu já resgatei. Sério, ele tinha tudo. Quem encontrou o Jack foi a Ana Paula, no centro do Rio. E como eu já tinha ajudado ela com outro resgate, ela pediu ajuda pro Jack. E aí ela trouxe ele pra mim. O Jack tinha uns 2 meses quando chegou e ele tava num estado deplorável. O Jack tinha piolho, pulga, fungo, carrapicho, que são os negocinhos que dão no mato, que gruda no pelo e que é um sofrimento pra tirar. Ele estava com diarreia, estava todo assado, muito debilitado, estava com uma rinotraqueite, que é como se fosse uma gripe dos gatos, e a cereja do bolo, uma inflamação grave nos olhos. Por causa dos piolhos, sim, gente, gato tem piolho. E piolho é diferente de pulga, então o gato pode ter piolho e pulga. Exatamente, piolho e pulga, é diferente. O piolho do gato é um piolho específico que só dá no gato, então se você tem piolho, não vai passar pro seu gato tem piolho, não vai passar pra você, tá? E não vai passar pro cachorro, é o piolho do gato. E o piolho é igual o piolho da gente. As lêndias ficam presas, né, no fio do cabelo. E no caso do Jack era a mesma coisa, ele tinha cerca de 5 lêndias por fio de pelo, né? Não tinha como, a gente passou remédio, os piolhos morreram, as pulgas também. Só que as lêndias estavam lá e as lêndias iam nascer e aí não ia acabar aquilo. Então a solução foi tosar o Jack. E ele era bem peludão e aí foi muito sofrido tosar ele, tadinho. A veterinária teve nojo de pegar ele. As histórias de perrengues, né? Um dia a gente pode fazer tipo uma lista, tipo, os maiores perrengues que a gente já passou no veterinário. Porque a gente recebeu o Jack, era uma quinta-feira de noite. Ele chegou aqui, era umas 8 horas da noite. Então a gente foi procurar uma emergência, né? Levar ele numa emergência, porque a gente não sabia o estado dele. Ele tava bem debilitado. E a veterinária que atendeu ele ficou com nojo de botar a mão nele. Aí nem quis encostar no olho dele. Aí ficou todo cheio de coisa. Aí ele começou a ronronar. Aí a ajudante dela falando: nossa, eu nunca vi gato ronronar assim. Eu falei: então eu nunca vi um gato, né? Foi horrível. Depois no dia seguinte a gente teve que levar em outro veterinário, porque ela, coitada, não conseguiu. Devia ser veterinário de cachorro, não é? Enfim, nada disso estava no roteiro. E bom, gente, como ele tinha rinotraqueite, que é contagiosa para os outros gatos, ele não podia ficar aqui dentro de casa. Então ele tinha que ficar na parte externa da minha casa, no gatil. Hoje em dia o gatil já é interno, mas na época o gatil ainda era externo na minha casa. Ele ainda estava em processo de obra, então ainda estava faltando tela, estava faltando porta. E eu tinha na época uma gaiola bem grande, que eu usava para fazer isolamento de filhotes quando chegava, fazia quarentena nessa gaiola. E foi lá que ele ficou. Eu ficava com pena, né? Porque ele era filhote, ele tava com rinotraqueite e a gente teve que tosar ele. Então, eu fiz uma roupinha pra ele usando meia velha. Era muito bonitinho porque parecia que ele ficava usando uma golinha roleira, a coisa mais fofa. O Jack começou o tratamento para os outros problemas e tudo parecia ir bem. A rinotraqueite dele tava começando a ficar melhor, tava tudo se ajeitando, mas o olho dele começou a piorar. Se vocês quiserem um vídeo só sobre úlcera de córnea, comenta aqui embaixo. O Jack foi encaminhado para um médico veterinário oftalmologista. E aí nessa avaliação a gente viu que além do olho que já estava ruim ter evoluído para uma úlcera de córnea, o olho que estava bom também estava fazendo uma úlcera, só que menos grave. E o olho esquerdo, que era o olho pior, não tinha mais jeito. Ele ia precisar fazer uma enucleação, que é uma cirurgia onde você retira todo o globo ocular. Só que o Jack só tinha 3 meses, ele ainda estava muito debilitado e o olho estava muito infeccionado. Então ele precisava melhorar um pouco para poder resistir à cirurgia. A partir daí foram 15 dias, pingando 4 colírios 3 vezes ao dia, com intervalo de 15 em 15 minutos entre cada um. Faz as contas. Eu passava o dia inteiro pingando colírio no olho do Jack. A esse ponto, Jack já estava bem estressado. Ele tomava muitos remédios, fora os colírios, e ele era um filhote. E ele estava preso numa gaiola que, apesar de ser grande pro tamanho dele, era uma gaiola. Então eu comecei a soltar ele no meu quintal toda manhã e ficava lá com ele, acompanhando ele, para ele poder
ser filhote, sabe? Brincar, correr. E todo dia ele ficava lá pegando sol nas poses mais engraçadas, ficava brincando com os jabutis, era comédia. O Jack nunca se deixou vencer por todos os problemas de saúde que ele teve. Pelo contrário, ele sempre se comportou como um filhote normal, arteiro. Ele uma vez... Teve uma vez que eu cheguei no gatil e ele tinha sumido da gaiola. Eu fiquei desesperada, comecei a procurar ele em todos os lugares e de repente eu encontrei ele numa prateleira que tinha perto da gaiola, que era bem mais alta e estava bem distante, e ele estava lá em cima de umas almofadas dormindo de boas. E aí eu falei, gente, como é que ele foi parar lá? E ele conseguiu escalar a gaiola e pular pra prateleira. Aí a gente começou a fechar a gaiola por cima pra ele não sair, porque o gatil era aberto e ele podia, né, ter fugido. Teve uma outra vez também que ele cismou de sair da gaiola sozinho. Ele foi descendo e aí quando chegou lá no finalzinho ele tava quase no chão, tadinho. Ele, caiu. Mas ele era muito arteiro. Se eu bobeasse um pouquinho, ele tava fazendo arte, tentava subir em árvore. Se eu não contasse pra você que o Jack era cego e tomava 500 remédios por dia, você não ia acreditar. Durante esses 15 dias que ele tava pingando os colírios, eu lancei uma rifa na internet pra arrecadar o dinheiro da cirurgia, que era caríssima. E foi durante essa rifa que o adotante do Jack entrou em contato comigo pela primeira vez, querendo ajudar. Ele acompanhou a história do Jack desde o início e foi acompanhando até o momento em que ele foi adotado. Calma aí que daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E aí, depois desses 15 dias, chegou o dia da cirurgia. Eu levei o Jack pra lá e o veterinário fez um trabalho minucioso limpando o olho do Jack. Foi criando uma casca em volta do olho dele, preta, de pele morta. Ficou horrível. Ninguém conseguia olhar pro Jack, ninguém conseguia botar a mão nele, só eu cuidava do Jack, né? O Rafael, então, que ele tem nervoso com coisa de olho, ele nem chegava perto do gato. Quando ele terminou de limpar e toda aquela casca saiu, adivinha? O olho do Jack tinha regredido. A úlcera, gente, tinha destruído toda a estrutura do olho dele. E quando isso aconteceu, o olho dele inchou e foi pra fora. Depois de usar esses colírios durante os 15 dias, criou essa casca. Só que quando a gente tirou a casca, o que tava tudo pra fora, né, o que sobrou do olho dele, já tinha murchado e tava tudo lá dentro. E aquilo ali fora era só uma casca. E isso significava que ele não ia mais precisar operar. E essa foi uma ótima notícia, porque os veterinários estavam preocupados em colocar um gato de 3 meses na mesa de cirurgia, né, e debilitado do jeito que ele tava. Uma coisa que os oftalmologistas falaram que ajudou muito na cicatrização desse olho dele foi o sol. O Jack ficava o dia inteiro encarando o sol. Ele sentava e ficava assim, horas. E foi em uma dessas encaradas que eu observei ele acompanhando o movimento de uma borboleta. Ué, mas o Jack era cego, né? Aí numa outra consulta, porque depois desse dia da cirurgia, ele continuou indo no oftalmologista, acompanhando o olho dele, obviamente. O tratamento ele não operou, mas o tratamento não acabou, né? E aí, em uma dessas consultas, eu comentei com o veterinário. Eu falei, olha, eu vi ele acompanhando o movimento de uma borboleta. Como é que é isso aí? Ele enxerga alguma coisa? Ele não enxerga? Porque o olho esquerdo, que era o pior, já tinha... Ele era cego, completamente cego, porque toda a estrutura do olho tinha sido destruída. Mas o olho direito, que era o menos pior, ele ficou embaçado, mas a estrutura do olho estava intacta. E os veterinários tinham me explicado que ele não ia enxergar esse olho. E aí, quando eu contei isso pra eles, eles fizeram vários testes. E acreditem, gente, existem vários testes muito legais pra saber se o seu gato enxerga. Eu fiquei assim... Depois de vários testes, a gente descobriu que o Jack tem sim noção de luz e sombra. Então, ele conseguia ver a sombra da borboleta, né, contra o sol e conseguiu acompanhar o movimento dela. Já era um indício de que ele não era completamente cego. Ele tinha uma noção ali, ele conseguia desviar das coisas, porque essa noção de luz e sombra ajudava ele. Apesar de que, gente, um gato cego, ele não tem toda essa dificuldade que a gente acha que tem. Ah, meu Deus, coitadinho, é cego. Não. Ele perde a visão e ele se adapta muito rápido, porque os outros sentidos dele conseguem ali... Qual é a palavra que eu tô procurando? Suprir a falta da visão. Mas, no caso do Jack, contra todas as expectativas, ele não precisou operar o olho, não precisou retirar o olho e ainda recuperou parte da visão, que a gente achava que seria impossível. Nesse ponto da história, o Jack já tinha se recuperado totalmente de todos os outros problemas que ele tinha. Ele já estava com mais ou menos 5 meses, ele já tinha feito teste de FebriFel, era negativo, já tinha sido vacinado,
o pelo já tava crescendo, ele já tava gordinho, já tava grande, a roupinha não tava mais cabendo nele. E ele também tinha se curado da rinotraqueite, então ele pôde entrar na minha casa e finalmente conhecer os meus gatos. E foi um processo bem tranquilo, ele entrou, ele veio de pouquinho entrando, eu trazia ele, aí botava ele lá fora de novo, aí trazia ele de novo, os gatos foram conhecendo ele. E foi de boas, ele fez amizade com todos os gatos, ele sempre dormia junto dos gatos, dormia com o Batman, dormia com a Pimenta, dormia até com o Nick. O Nick é o gato da minha sogra atualmente. Se você me segue lá no Stories, você sempre vê quando eu tô lá, tô fazendo stories do Nick e da Penélope, que é a gatinha dela também. E obviamente ele era um gato muito carinhoso com a gente, ele gostava de ficar no colo. Ele adorava o colo da minha avó. A minha avó sentava no sofá e ele ia pro colo e ficava. Tem várias fotos da minha avó com ele no colo. Adorava. Minha avó, acho que foi a única adoção que a minha avó chorou. Ela se apegou bastante. Ela se apegou muito ao Jack. E quando o Jack foi embora, ela ficou muito sentida porque ele foi embora. Acho que o mais legal da adoção dele foi essa coisa que, contra todas as expectativas, que os médicos tinham dito que ele não ia se recuperar, ele se recuperou no final e deixou essa lição aí que, né? Ele era todo preto no início, e aí quando a gente raspou ele, o rabo ficou branco. O rabo nasceu branco. Mas agora eu acho que não tá mais branco. Lembro que ele era muito brincalhão, ele brincava com qualquer coisa que ele encontrava pelo meio do caminho. Foi engraçado quando ele entrou no cio, porque ele era muito novinho, ele tava com 5 para 6 meses. E ele começou a ficar saidinho, começou a dar umas miadas, queria pegar as gatinhas, não sei o quê. E na época eu tava com uma gata que não era castrada em casa, que ela tinha acabado de ter filhote. E ela sentiu que tinha um macho na casa e ficou toda saidinha, só que eles não se encontravam, né? Ela fechada no meu quarto e ele lá fora. Aí ela ficou naquela coisa, não sei o quê. Teve até uma vez que eles se esbarraram, mas eles não se reconheceram. Eles se esbarraram, porque não lembro o que aconteceu, mas ele conseguiu entrar no meu quarto. Eles ficaram, tipo, ele miando e ela miando, e eles não se reconheciam que eram eles. Aí ficou tipo, eles se procurando, assim, não estão se entendendo, estão falando a mesma língua. Mas então, com 6 meses, o Jack foi castrado e logo depois que ele se recuperou, ele foi adotado. Mas pra terminar essa história, eu resolvi ir lá na casa do Jack pra gente ver como que ele tá hoje em dia. Vamos lá? Decidiu adotar o Jack? Olha, o Jack, ele veio meio como... Era o terceiro mesmo que eu queria, assim. Eu já vinha da Abby, que tem uma deficiência, né, física, que não tem uma patinha, que foi pegar na rua, então a deficiência dela foi por acaso, teve que amputar a patinha dela. Depois uma conhecida minha, sabendo que eu tinha uma gatinha com uma deficiência, me ofereceu a Tina, que não tem o rabo, e aí eu comecei a me interessar por gatos realmente que tivessem algum tipo de deficiência. Também estava aberto para o que viesse, assim, mas eu tinha uma certa curiosidade para saber como que era um gato, como seria cuidado um gato com alguma deficiência visual. E eu gosto muito de gato preto, eu também sempre gostei muito de gato preto. E aí apareceu o Jack, assim, quando eu vi o Jack, ele tava com uma inflamação ainda bem severa, né, nos olhos, a gente não sabia ainda o que ia acontecer com a visão dele. Mas quando eu vi o Jack pretinho, pequenininho e com um probleminha nos olhos, eu já queria pra mim. Ele enxerga muito bem, né? Assim, ele não enxerga de um, né? Enxerga parcialmente do outro, mas no dia a dia você não nota essa diferença dele, não. Ele agora tava brincando com a luzinha ali, né? Pegando a luzinha. Pra olhar, pra enxergar, assim, os movimentos da cabeça, mas na movimentação dele na casa e tudo, assim, não faz a menor diferença. E com a questão da deficiência das outras gatinhas?
Os 3, eles têm deficiências muito leves, assim. São deficiências que, na verdade, não me causam nenhum cuidado especial. Né? Tem gatos com deficiências muito mais severas do que ele. Assim. Eles são gatos que têm deficiências que não produzem realmente nenhuma alteração na criação do dia a dia. Porque as pessoas, quando sabem que eu tenho gatos com deficiência, acham que, nossa, gatos com deficiência, você quer dar um trabalho. Os meus não. Quando você resgata um gato preto, você já fica naquela, tipo, ai meu Deus, será que ele vai conseguir adoção? Porque as pessoas já são preconceituosas com cor. Imagina só com um gato preto e ainda com alguma deficiência, né? Aí eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir adoção pra ele? Será que ele vai ficar? Não sei o quê. E aí ainda quando ele tava na pior fase, que era a fase mais feia dele, com aquele olho, que ele parecia um alienzinho, aquele olho pra fora. Aí você apareceu. Eu falei, ai, tomara que dê certo. Não, de gato preto. Eu tava louco por um gato preto. Né, Jack? Eu tô falando. Ele é muito carinhoso, ele é muito querido, assim, todo mundo gosta dele. E a adaptação dele com as gatinhas foi de boas. Foi muito rápida. A Happy, que é a mais velha, ficou mais distante, mas também não ofereceu muita resistência, mas também não se aproximava muito. A Tina já no começo já rejeitava ele mais um pouco, mas em 3 dias eles já estavam bem, já tinha se adaptado. E ele tem alguma mania? Ele tem algumas manias, né? Tipo daquilo. Ele entra no banheiro e mia, começa a miar sozinho. Quando ele entra no meu banheiro, não tem ninguém lá, ele fica miando lá dentro até eu chamar ele pra ele parar. Ele fica comigo na cozinha o tempo inteiro também. Enquanto eu tô na cozinha cozinhando, ele tá no tapetinho e não sai do tapetinho. Ele gosta de ficar no meio do caminho também. Esse é um tom do Jack de ser o gato que fica mais no meio do caminho. Quando ele chega com sacola de compra e deixa no chão, assim, o Jack já foi, já abriu o frango e já pegou um Já saltou o frango também. Bom, e hoje no dia que vocês estão vendo esse vídeo, no dia 6 de junho, faz 4 anos do resgate do Jack. Já tem 4 anos que ele tá adotado. 4 anos já. E bom, gente, essa foi a história do Jack. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Ele foi um gato muito importante pra mim. Me ensinou muita coisa, né, cara? Eu tive que vencer muitos dos meus medos, tive muitos desafios com ele pra cuidar dele, porque ele era um gato que tinha problemas que eu nunca tinha lidado antes. E também foi muito importante aí pra minha futura decisão de me tornar médica veterinária. Então, né, Jack? Só tenho a agradecer. E também só tenho a agradecer ao André, que deu oportunidade pro Jack de ser adotado, de conseguir uma família, de ter essa casa maravilhosa, com as irmãs maravilhosas. Né, Jaquinho? Né, Jaquinho? Dá tchau, Jaquinho. Dá tchau. Então fala, ó, se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo onde a gente conta a história dos gatos. E se vocês gostaram desse formato, onde a gente vai visitar os gatos, comenta aí que a gente vai incentivar aí os adotantes a abrirem as suas casas pra gente vir visitar eles. Pra mim foi um prazer. Pra mim também. Poder rever esse fofo depois de 4 anos.